Oi, gente, tudo bem? Hoje, sábado, à tardezinha, 17h50, 18h50 em Brasília, 5h50 no Japão, não, 6h50 no Japão da manhã. E eu vou começar a ler alguns trechos do Parto na Água, de Cornélia Innin, um guia para pais e parceiros. Eu ganhei esse livro e achei interessante, até porque às vezes pode ser que eu não use isso na prática, por exemplo, sei lá, para ter um filho na água ou para auxiliar alguém, mas muitas vezes eu uso a informação para construir um personagem e na verdade eu já tenho uma personagem, né, que teve partos na água, mas futuramente eu posso escrever algo. Página 5, prefácio. Eu sou Melissa, sou escritora, sou autista, superdotada, cristã, sou uma pensadora e sou mãe também, mãe da Polianinha. Apesar do elevado padrão das práticas médicas, existe na população uma certa insatisfação com o atendimento ao parto. Muitas mulheres sentem que seus medos e anseios não são satisfatoriamente entendidos, fazendo com que elas procurem outras formas de parto. Cada vez mais, as gestantes desejam parir com autonomia e responsabilidade, enfim, parir alternativamente. Entretanto, muitos parteiros têm procurado readmitir essa naturalidade, essa autonomia da mulher, integrando-a ao conceito médico atual. Assim, foram criadas novas diretrizes gerais para uma obstetrícia mais natural. Em algumas clínicas foram instalados quartos de parto e a tradicional atmosfera cirúrgica desapareceu de várias salas de parto. Mais e mais métodos obstétricos que garantam uma atmosfera tranquila e ao mesmo tempo segura têm sido introduzidos e aceitos. As mulheres reconquistaram sua liberdade de ação e as intervenções cirúrgicas no parto foram maximamente reduzidas, viabilizando, por exemplo, a utilização de outras posições de parto que não a de decúbito dorsal. A naturalidade e a intensa vivência do parto quase não são mais perturbadas, apesar do controle cuidadoso dos parteiros. Desenvolve-se uma obstetrícia com orientação familiar, na qual os pais também devem participar do nascimento de seu filho. A técnica voltou a ocupar seu devido lugar, o de mero instrumento obstétrico. Nessas condições, o parto na água voltou a ser possível. Por um lado, com esse método foi dada às mulheres a possibilidade de relaxar ao máximo, quebrando assim o famoso ciclo vicioso medo, tensão, dor. Por outro lado, pode ser oferecida à criança a chance de uma passagem suave entre dois ambientes extremamente diferentes. Do ponto de vista médico, não existe nenhuma restrição ao parto na água, que em condições fisiológicas é realizado sem risco algum. O reflexo do mergulho impossibilita que a criança aspire água e se afogue. O parto na água imita em curto prazo o ambiente intrauterino, possibilitando assim uma passagem suave do líquido amniótico morno para o ar ambiente comparativamente frio. Com um acompanhamento médico, o parto na água, quando comparado às formas convencionais de parto, não apresenta risco elevado. Mas infelizmente até agora não foi possível a pais e parteiros adquirir maiores e mais sérias informações sobre a essência do parto na água. Este livro de Cornélia Innin, enfermeira obstetriz, experiente e especializada em partos na água, é uma obra que deveria estar nas mãos de todos aqueles que querem experimentar
ou acompanhar o parto na água. As bases teóricas e a posição atual da obstetrícia a respeito são expostos extensa e objetivamente com grande competência. As experiências práticas transmitem a clara impressão do carinho e do calor humano que poderiam e deveriam dominar a relação entre a família, sua criança e o atencioso parteiro. É isso. Ai, tanta coisa para falar. Bom, eu não tenho a menor ideia, né, sobre parto na água. Já vi algumas cenas no YouTube, acho que filme, novela, devo ter visto alguma coisa. Quando eu criei minha personagem, foi totalmente intuitivo, né? A minha personagem, ela é indígena, então ela tem os partos no rio. Acho que a única coisa que eu me lembrava era, acho que da novela Pantanal, né? Do nascimento ali da personagem principal, na canoa. Isso me marcou muito quando era criança. Então eu criei essa personagem. O livro é bem legal, só que ainda não foi publicado. Agora falando de parto, falando dessa questão de minimizar a cirurgia, quer dizer, preferir o parto normal, o parto natural, o parto na água. Eu lembro que tinha umas frases da minha mãe que ela dizia assim: os médicos, eles forçam você a ter o parto normal a todo custo, a ferro e fogo, né? Mesmo muitas vezes colocando a mãe e a criança em risco de vida. Então eles vão forçar até as últimas consequências. Eu sempre me lembrava da minha mãe dizer isso. E eu me lembro que a minha mãe dizia que ela marcou para eu nascer, ela marcou a cesárea, né? Ela queria cesárea. Marcou o parto, né? Não sei exatamente se era cesárea, né? Porque pelo que ela conta depois, eles tentaram normal com ela. Mas marcou que ela tivesse o parto para o dia 5 de março. E aí ela não foi, que ela falou que ela não sentiu nada, ela ficou com medo, então ela não foi. Daí o médico ligou, acho que ligou no dia 8 para ela de manhã, foi o dia que eu nasci, né? E falou assim: ué, o que aconteceu? Já nasceu? Você não apareceu aqui, né? No dia que estava combinado e tal. Daí ela falou que não foi, que ficou com medo, também não estava sentindo nada. E daí ela foi de manhã pro hospital mesmo. E chegando lá, eu lembro que ela disse que aplicaram soro nela. E depois que aplicaram esse soro, antes de aplicar o soro, eles foram ver se ela tinha dilatação. Acho que ela não tinha só um dedo, 2. E aí vieram aplicar um soro. E aí ela disse que depois que aplicaram esse soro, ela começou a ver estrelinhas de dor, né? Ela foi internada e daí ela conta que algumas pessoas, alguns parentes foram visitá-la e ela sentiu até raiva porque ela estava com muita dor, então ela não queria ver ninguém, né? Ela queria só a mãe dela, do lado dela, que é a minha avó, e o marido dela, que é meu pai, né? Então, ela não queria receber outras visitas. Quando você tá com dor, né, você não quer ver pessoas, fazer sala, né, para as pessoas. E ela falou que começou a ver estrelinhas, tinha
a contração, né, dor insuportável. Mas ela não alcançava dilatação, então depois eles fizeram a cesárea à noite, né? Então ela ficou o dia inteiro com dor, amanhã, à tarde. Daí eu nasci à noite, né? E ela dizia sempre, né, que os médicos, eles têm a política de forçar o parto normal a ferro e fogo, né? E sim, o parto normal, ele é o mais saudável. Mas o que acontece? Antigamente era normal que a mulher morresse no parto, né? Porque há o risco, né? Então, nem todas as crianças, elas dão um sinal, quer dizer, elas parece que, não sei, sabe assim, parece que não apertou algum botãozinho ali. E não tem botãozinho, né? Tem criança que não dá sinal, que elas não começam a fazer o movimento, a contração, igual outro dia minha filha estava falando, não sei se ela viu no YouTube. Ela falou assim, mamãe, quando a mulher vai ter bebê, sai uma água, né? Daí eu falei, filha, sai, mas de mim não saiu. Você não deu sinal nenhum. Inclusive, quando a mãe fica esperando muito o sinal, né? Ter uma contração ou estourar a bolsa, né? É muito perigoso, porque tem criança que não dá sinal. E daí quando a mãe vai para o médico, até esquece, né? A criança tá lá parada, a hora que vê a criança já morreu, sabe? Sem dar sinal nenhum. Inclusive, eu ouvi muitos relatos, sabe? E de pessoas que foram por insistência de outra pessoa, não, vamos, tá na hora já. E que se eu não tivesse ido, talvez tivesse perdido o neném, né? Inclusive quando eu fui e internei, eu não fui para ganhar a minha filha, eu fui porque a minha pressão estava alta, né? Então, e a pressão não, eu fui pro hospital e eles me medicaram, a pressão não baixou, daí me medicaram de novo, a pressão não baixou, eles ficaram, daí falaram assim, vamos te internar. Eu lembro que eu não queria, eu queria voltar para casa. E foi melhor assim, porque já estava passando da hora, né? Quando começa a passar da hora, inclusive quando eu fiz o cardiotoco, que é o exame para ver o coraçãozinho do neném, eles ficaram preocupados, porque a minha filha ela não mexia, ela ficava ali quietinha, sabe? O coração dela estava batendo, só que geralmente ela tinha que ficar mais ativa, né? Eu acho que ela já não estava muito ativa porque talvez já estivesse em sofrimento, já estava na hora, né, de nascer. Eu lembro que ela nasceu bem roxinha. E só que muitas vezes, muitas mulheres que são mães de primeira viagem, elas não têm essa noção, elas pensam, não estou sentindo contração, a bolsa não estourou, então tá tudo bem. Muitas vezes não. Entendeu? Então é um problema silencioso, tem que ficar sempre quando chega nas 40 semanas, com certeza tem que ficar de olho. Então eu vejo o seguinte, o surgimento da cirurgia, da cesárea, como uma oportunidade de que nem sempre o feto ele vai manifestar, entendeu? E nem sempre o corpo da mulher vai ter tanta facilidade para o parto. Então, a cesárea é uma oportunidade de não se perder mais as mães e as crianças, né? Eu conheci uma avó com uma menina que já é adolescente, né?
que ela ficou com sérias consequências por causa de atraso no parto, né? Ela me contou que a filha dela foi, né, pro médico falando que estava na hora, né, de ter o seu bebê. E aí o médico mandou ela de volta para casa, ela voltou, o médico mandou de volta para casa de novo, falando que não era a hora. E no final o que aconteceu foi que aquele atraso, né, prejudicou a menina para sempre. Ela ficou com problemas neurológicos, né? Infelizmente, para sempre. Outra coisa. Eu lembro que na época da minha mãe não tinha uma política, não tinha lei para proteger a gestante contra o médico, porque é importante proteger a gestante contra a intransigência médica, né? Então, a mulher ela tem o direito de ter um companheiro, alguém que acompanhe no parto. Antigamente, não. Se o médico ou as enfermeiras, o hospital falasse, não, não vai, entendeu? Para proteger a gestante de ter sofrimento, né? Dela ser bem tratada, dela poder abraçar o filho quando nasce. Inclusive, eu pedi para abraçar minha filha quando ela nasceu, não me permitiram. Eu quase morri também por causa de negligência, né, da técnica de enfermagem, porque eu avisei ela que eu estava passando mal. E ela, o tempo inteiro, ela só queria cumprir Ela falava que ela tinha que, como que era? Entregar o turno dela. Isso, então, para ela, eu era o turno dela, eu não era uma vida. Então, quando eu falei para ela, olha, não estou me sentindo bem, ela deveria ter chamado um médico, alguma coisa, ter olhado. Eu falei para ela que eu estava estranha. E ela só queria me dar o banho para entregar o turno dela. A única preocupação dela era entregar o turno, né? Ela não tinha preocupação comigo. E há uma grande diferença, por exemplo, entre técnica de enfermagem e enfermeira. Eu me lembro de uma vez que a técnica de enfermagem estava me furando várias vezes e falava assim, ai, a sua veia é muito fina, não encontro sua veia, não encontro sua veia. E eu, ai. Daí eu peguei, tive coragem e me manifestei. Eu falei assim, não quero mais que você me fure, eu chamo a enfermeira aqui. Eu já tinha entendido que ela era técnica de enfermagem. Daí ela foi lá e chamou a enfermeira. A enfermeira pegou meu braço, olhou para mim, sorriu, pegou de primeira a minha veia. Daí eu perguntei para a moça, né, a enfermeira, tava difícil de pegar a minha veia? Ela falou não. Deu, agora entendi. Então, tem esse tipo de sofrimento também. O soro. Então, muitas coisas que o médico vai fazer com a gestante, a enfermeira vai fazer, a técnica, tem que perguntar se a gestante quer, sabe? Tem que pedir autorização, ela tem que assinar, ela tem que querer, ela tem que dar o consentimento. Antigamente, não, né? Eles faziam o que eles queriam, né? Se quer ter parto normal, normal. Se quer ter cesárea, cesárea, né? Então, não, quer dizer, não tinha o consentimento, né? Então, eles, por exemplo, não perguntaram para minha mãe se ela queria tomar o soro. Eles já foram colocando o soro nela, né? Eu me lembro que foi uma equipe de estagiários de medicina também, e tinha um dos médicos que estava ali,
Eu não lembro se ele era, eu acho que ele era estagiário, ele era bem novinho. Ele me perguntou se eu queria ter o parto normal ou cesárea. Né? Eu optei pela cesárea. E ele me disse, ó, o risco é maior, não sei o quê. Mas na minha cabeça, o que eu pensei? Eu já internei e tô com pressão alta. Eu não vou, eu tô sem, como é que falam? Eu não tenho dilatação. A minha mãe não teve dilatação. E eu já sabia que minha mãe tinha passado o dia inteiro tentando parto normal, que ela tinha tomado soro. E, ou seja, eu pensei, eu não vou passar por isso. E, e eu acho que é muito mais fácil eu sobreviver do parto cesáreo do que o parto normal. E eu achava que o risco era menor, daí eu optei pelo parto cesáreo. Mesmo sabendo que depois eu teria que enfrentar, por exemplo, né, que ia estar sozinha, a questão de estar com pontos, tudo. Mas na hora a sabedoria que eu tive foi essa, que seria o menos arriscado. Enfim, é isso. Depois que eu saí com a minha filha, eu cheguei a pensar, sabe, em processar o hospital, pela hemorragia que eu tive, não pela hemorragia em si, né? Eu acho que desde o parto, talvez já eles soubessem de alguma coisa que estava acontecendo comigo e não me falaram, né? Porque eu tive um momento ali no parto que eu senti mal, eu senti ânsia de vômitos, sabe? Eu passei mal, mas depois eu fui melhorando. Quando a gente sai da sala de parto, a gente tem que ficar algumas horas em observação. E o que acontece? Por essa questão de turno, troca de turno, eles me tiraram da observação antes e me levaram para o quarto. Então, eles não obedeceram essa regra. E foi o que colocou minha vida em risco. Se eu tivesse ficado o tempo certo na observação, eles teriam visto, opa, ela está com hemorragia. Como eles quiseram adiantar as coisas, facilitar as coisas para eles, e lá no quarto, a técnica de enfermagem só queria facilitar o trabalho dela, sem atentar para a minha vida, eles me colocaram em risco de morte, entendeu? Então eu pensei sim em processar, mas depois você se sente pequena demais, entendeu? Esse é o problema. O meu emocional não estava bem e eu pensei, eu não vou atrás, eu não vou ter força para fazer isso. Fora que eu queria ter abraçado minha filha quando ela nasceu também. E como eu tive hemorragia, então eu não tinha leite, né? Porque a cesárea, ela demora para descer o leite. E não que eu não tivesse leite, mas eu tinha pouco. E a minha filha tomava o leite em pó, né? Que a pediatra receitou. E eles atrasavam, sabe? Tinha um horário. Eu não lembro se era de 4 em 4 horas. E a minha filha chorava de fome. E aquilo me doía demais, sabe? Nossa, não dava vontade de chorar. Eu lembro que eu saía, saía da cama, ia lá pro corredor, sabe? Ficar cobrando que eles trouxessem o leite dela. E era muito humilhante, era
Nossa, uma experiência horrível, sabe? De uma tristeza aquilo, sabe? Me causava no coração. De ver minha filha chorando de fome e... Enfim, a gestante, ela precisa de muito cuidado. Hoje em dia, né, já tem leis que protegem a gestante, mas a gestante, ela sofre muito nos hospitais, sabe? Com médicos arrogantes, enfermeiras, sabe? Que só estão preocupadas em entregar o seu turno, não estão preocupadas com as vidas. Toda essa questão que eu disse, né, de dispensar a gestante porque e causar problemas, né? Às vezes eu fiquei bem revoltada quando eu vi a história dessa avó, né, com a neta que ficou com problemas neurológicos para toda a vida, pensando no médico que poderia, né, ter feito o trabalho dele direito. Infelizmente não fez e prejudicou uma vida para sempre. Não só uma vida, né, de toda a família. Enfim, os médicos, eles geralmente eles são meio que endeusados, né? Os médicos, eles não são deuses, na verdade eles estão ali cumprindo o papel deles muito importante e que eles precisam... eu acho que eles precisam ser cobrados, entendeu? Uma das coisas que eu acho terrível é que é uma das profissões em que você pode marcar um horário, chegar lá para uma consulta e ele pode te atender 3 horas depois e tá tudo bem, entendeu? Então, assim, há uma certa idolatria sobre essa profissão, né? O que acaba causando muito prejuízo no indivíduo, né? No paciente. Enfim. É isso, eu acho que é mais difícil a gente escutar o indivíduo, entendeu? Porque o indivíduo é sempre alguém, muitas vezes, que não tem poder, né? Que não aparece, que não é uma autoridade, né? É mais fácil mesmo a gente acabar dando atenção e crédito a alguém que está uniformizado, que tem um crachá, sabe? Que tem um diploma, Mas eu acho que as pessoas, elas precisam ser ouvidas, entendeu? E as pessoas precisam ser protegidas, né? Hoje em dia, graças a Deus, as gestantes já estão sendo mais protegidas pela lei, se bem que eu não sei se a maioria delas conhecem, né, os seus direitos. Mas é isso. Então tá. Tchau. Deus abençoe vocês.